Pai do Senhor, meus irmãos. A internet está apresentando alguns probleminhas, mas vamos continuar, irmãos. Vamos continuar novamente adorando a Jesus. Logo após, deixarei alguns versículos para a meditação dos irmãos, para a gente refletir. Enquanto isso, a minha esposa vai louvar o nome de Jesus. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. Pode cantar, e o vento compartilha frio, com um amigo aí, com o vizinho. avisando Deus que tem na uma frente palavra para o teu vem, coração. e parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você é o barco e o mar. A live a outra caiu, mas essa a gente vai continuar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, Canta aí do outro lado, bem irmão. na hora em que você já não aguenta, A Bíblia vindo diz: por toda a direção, quem você está triste, escuta ore. aquela voz. E quem está alegre, cante um hino. O mar, e agora o dono, Louvado é o nome de dizendo Jesus. assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma. Se acalma, irmão. Se acalma. Porque Jesus está falando, a tempestade ela para. Quando Jesus chega, E age da maneira que bem entender. Até o mar que não se escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você é o barco e o mar. Dá glória aí para ficar rico. Aproveita o momento. Quando ele chega, ele age acalmando a tempestade, curando a enfermidade. Ele opera na verdade, usando a simplicidade e confunde o que sabe. Pode cantar, E o irmão. teu Fica à problema vontade para compartilhar esse vídeo. Diante de um Deus que pode tudo. Não chega boleto, você não paga Então, nada. se acalma. Amém, meu irmão. Fica aí. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. A irmã vai cantar outro hino aqui. Tá certo? Ela vai procurar mais um hino para cantar nessa noite para os irmãos. Logo após eu vou deixar alguns versículos para a meditação dos irmãos. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Acredite. A gente tá vivendo um tempo de pandemia aí, mas os cultos aí foram proibidos na igreja, irmãos. O culto em casa não, viu? Aproveita a oportunidade, junta a tua família, faz culto em casa, irmãos. E vamos colocar fogo aí. O Brasil, irmãos, o Brasil é exportador de brasa, irmãos. É aqui que tem o fogo, irmãos. Vamos aquecer esse Brasil, irmãos. Vamos deixar apagar, não. A irmã Josi vai cantar mais um hino, irmãos. Pode cantar, irmã Josi. Aproveita a oportunidade. Amém. Amém, meu irmão. Rosenvaldo José, paz do Senhor. Amém. Me corromper. Os meus valores é a irmã Josi, a cantora. Sou tua casa, patrimônio teu. Não vendo nenhum grãozinho de fé. Olha aí, irmãos, olha o segredo. Mas confesso que difícil é. Me ensina de te depender. Seja dependente de Deus, irmãos.
o Senhor desceu a Jerusalém, se deparou com fariseus fazendo. Eu creio, lembro, irmão Ivantes, lembro sim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim. Vem, Senhor. Vem, Senhor, cuidar de mim. Chama Ele nessa noite. Chama Ele. Que Ele vem. Revira minha mesa. Quebrar o sistema, irmãos. Chega de viver como se fosse um robô. Você não é robô, irmão. Você é um ser humano. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Ou você quebra o sistema, ou ele lhe mata. Semente, planta em mim a tua mente, manda embora o fariseu. Dá um tchau pros fariseus. Coração doente não. Isso, um templo aqui dentro de mim. Sou a tua casa, ó Senhor, mora em mim, mora em mim. Virando a mesa, confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim. Vem, Senhor, cuidar de mim. Tá na hora de voltar, meu amigo. Revira minha mesa, manda embora a maldade. Deus é capaz de restaurar o primeiro amor. Os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança tua semente, planta em mim a tua mente, manda embora o fariseu. O fariseu só atrapalha, irmãos. Doente, construísse um templo aqui dentro de mim. Sou a tua casa, ó Senhor, mora em mim, mora em mim. É verdade, irmã Thelma, ele tem oportunidade. Jesus sempre está convidando. Sou morada do Pai, não aceito viver mais assim. Mora em mim, mora em mim. Sou casa de oração, sou morada do Pai, não aceito viver mais assim. Mora em mim. Amém, irmãos. Receberam o louvor aí do outro lado. Deus falou com você, meu irmão, de alguma forma, através desse louvor. Porque estou prestes a deixar alguns versículos aqui para nossa meditação. Não vai dar tempo de eu ler ele completo, porque os versículos que eu quero falar, eles são um pouco extensos. Mas eu vou deixar eles aqui, o livro, o capítulo e o versículo para os irmãos meditarem. Juízes, capítulo 16, versículo 7, versículo 11 e o versículo de número 17. Amém? Juízes 16, versículo 7, versículo 11 e versículo 17. O que esses versículos têm em comum? A história, ela trata de um jovem chamado Sansão. E o que eles têm de semelhanças nesses versículos 7, 11 e o versículo 17 é como qualquer outro homem. Versículo 7, versículo 11 e versículo
17. Como qualquer outro homem. Haja vista, porque como qualquer outro homem. Nós notamos que ao decorrer da história de Sansão, a tentativa absurda do opositor da nossa vida era fazer de Sansão um homem comum. Então, irmão, o Senhor está me falando que todo cristão não é comum? Certamente, todo cristão não é normal. É por isso que está localizado em Juízes 16, versículo 7, versículo 11 e versículo 17, que a tentativa do inimigo era fazer de Sansão um homem comum. Louvado é o nome de Jesus, irmãos, porque um homem comum não mata leão, um homem comum não quebra laço, um homem comum não arrasta portão de Gaza, um homem comum, irmãos, não quebra laço, não arrasta porta, não tem poder para matar 1000 homens. A tentativa do diabo era fazer de Sansão um homem comum. Jovem, adolescente, senhor, senhora, se você vive a sua vida como uma pessoa natural, é porque você já perdeu a essência. Deus não quer você na beira do rio, molhando só os arteiros. Deus quer o Senhor, a Senhora nas águas profundas. Chega de ser comum. Comum todo mundo é. Temos que ser diferente. Crente é notado pela diferença. Que diferença, irmão? É simples, é fácil saber quem é crente e quem não é crente. E muitas coisas falam. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar. Você viu, chegou um momento na vida de Sansão que ele se tornou tão autossuficiente, irmãos. Tão autossuficiente que colocou no seu coração a autodependência, dizendo: eu não preciso de mais ninguém. Então, quando chega nesse capítulo, ele diz: eu vou fazer aquilo que eu fiz antes. Mas ele não pede auxílio nem dependência do Espírito Santo. Então, Sansão não tinha mais percebido, mas ele já tinha se tornado um homem comum. E foi tarde demais para ele. Quando ele percebeu que era comum, amarraram ele, fizeram ele rodar um moinho, vazaram seus olhos, prenderam nas colunas do templo, humilharam ele, virou objeto de sarcasmo. Devem ter feito a mesma coisa contigo, mas ele não era crente. Olha a situação de fulano. Olha a situação dele agora, como é que ele está. Agora não tem como mais recuperar. Ele agora trafica. Ele agora está bebendo demais. Ele agora está só na
asas noturnas. Ele agora é uma pessoa comum. Ele não é mais crente. Lembrou de Sansão? A luta e a tentativa do inimigo era fazer com que ele se tornasse uma pessoa comum. Paz do Senhor, meu amigo e irmão Winston. A tentativa do diabo era fazer de Sansão uma pessoa comum. Amarraram ele, fizeram ele de animal. Mas ainda há esperança, irmãos, para as pessoas se tornarem comum. Há esperança, sabe por quê? Quando Sansão, ele entende que ele não é autossuficiente, e as coisas que ele fazia não era por vontade própria, por uma força da sua própria natureza humana. Quando ele aprendeu a lição da dependência, ele aprendeu amarrado, irmãos, nas colunas do templo, uma lição de dependência muito séria. Mas eu lhe pergunto, é necessário chegar tão longe para aprender que Deus não quer que você seja uma pessoa comum? Sansão nasceu para ser nazireu. Sansão nasceu para ser juiz. Sansão nasceu para governar uma nação. Sansão nasceu para liderar um povo. Mas o diabo lutou, investiu, colocou no seu coração: você vai ser um homem comum, como outro homem. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Irmãos, depois de tantas investidas, depois de tantas lutas, Sansão caiu. Mas em Apocalipse diz: lembra-te, pois. Lembra de quê? Lembra de onde caiu. Para quê? Para voltar ao primeiro amor. Ah, tá cortando. Melhorou? Veja aí, por favor. Veja se tá melhor, irmão Pedro. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, irmão Pedro. Veja se tá melhor. Melhorou o som. A voz não tá saindo. Tem mais alguém aí ouvindo? Tá com algum problema? Se tiver aí, me comunica aí no chat. Pode. Ah, agora tá melhor. Ah, melhorou. Tá certo. Pronto. Juízes, capítulo 16, versículo 7, versículo 11, versículo de número 17. O que esses versículos têm de em comum? Pai do Senhor, irmão Everton, meu amigo. O que esses versículos têm em comum? É a tentativa, como eu falava na minha fala anterior, era a tentativa, irmãos, e a luta do diabo para tornar Sansão uma pessoa comum. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que você não é desse mundo, você não é daqui, você não é comum. Uma pessoa comum não arrasta um portão de 5 toneladas até o deserto de Gaza. Uma pessoa comum não quebra corrente, não quebra laço.
Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Uma pessoa comum não mata leão, irmãos. Eita, irmão Edgar, meu amigo. Professor, meu irmão, saudade, meu irmão, das aulas da gente. Graças a Deus, Deus formou os senhores e Deus capacitou, instruiu os senhores para esta geração. Eu peço um conselho e recomendação. Mantenha as luzes acesas para esta geração. Continue pregando, irmão. As igrejas fecharam, as casas se abrem. Fechou o comércio, fechou a indústria, fechou algumas coisas. Não atribuíram a igreja como trabalho essencial. Tentaram fazer de Sansão uma pessoa comum, mas ele não era. A sua natureza espiritual. Glória a Deus. Irmãos, o nosso metabolismo espiritual nesta noite vai trabalhar, irmãos, no coração das pessoas que um dia entendiam que intimidade com Deus era uma coisa fora do natural. Vai fazer restaurar. O metabolismo espiritual vai trabalhar para te dar a vitória hoje. Se você crê nessa palavra, porque você que era comum vai voltar a matar leão, arrancar portão, quebrar laço, irmão. Tá na hora de voltar. Louvado é o nome de Jesus para sempre, irmãos. Sansão, irmãos, ele pensava que era autossuficiente. Quando ele pensa que vai quebrar o laço novamente, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele. Apocalipse. Lembra-te, pois, onde caíste. Levanta-te. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tempo de quê? De não morrer como uma pessoa comum, irmãos. Michael Jordan não era uma pessoa comum. Walt Disney não era uma pessoa comum. Bill Gates não era uma pessoa comum. Mark Zuckerberg não era uma pessoa comum. Policarpo não era uma pessoa comum. John Wesley não era uma pessoa comum. Billy Graham não era uma pessoa comum. Finney não era uma pessoa comum. Moody, o tição tirado do fogo, não era uma pessoa comum. O sapateiro da cidade, que um dia chorava e lamentava porque não tinha alcançado uma alma. E de repente Deus abala a estrutura de alguns quarteirões e converte os policiais que estão na viatura. Só porque tinha sede de não ser uma pessoa comum. Chega de ser comum, irmãos. Ser igual as pessoas que você vê. Você não é comum. Você não é comum. Uma pessoa comum não mata leão. Uma pessoa comum não arrasta portão, irmãos. Uma pessoa comum, irmãos, não quebra laço. Uma pessoa comum, irmãos, não mata 1000 homens com a queixada de jumento. Louvado é o nome de Jesus para sempre, irmãos. Você não é comum. E quando Sansão vem entender essa natureza, ele está amarrado, foi humilhado, foi preso, cegaram ele, irmãos. Mas chega o dia que Sansão entende que ele não é comum. Chega o dia que Sansão, mesmo com os olhos furados, foi ali que ele teve mais visão, irmãos, durante o período de toda a sua vida. Por isso que ele é um herói. Por isso que a Bíblia chama Sansão de herói da fé. Sansão não era comum. Sansão se tornou um herói. Sansão se tornou um herói porque ele não era comum. Ser igual a todo mundo é muito fácil, irmãos. Ficar na praia, irmão, onde tem porto seguro, quando a tempestade vem, é muito fácil, irmãos.
Quero ver entrar no barco que Jesus mandou e aguentar a tempestade lá no alto mar, onde não tem porto seguro, onde não tem onde sustentar, irmãos. Quero ver estar no meio do mar, irmãos, onde a tempestade bate, quebra às vezes até a estrutura do barco. O que sobra é um náufrago. O resultado, irmãos, de uma grande tempestade é um náufrago, irmãos. Você não é comum. Você não é comum. A tentativa do Juízes capítulo 16, versículo 7, versículo 11, versículo 17 é tornar Sansão um homem comum. E eles, por um momento, o diabo cantou a vitória, irmãos, porque ele foi humilhado, preso, vazaram seus olhos e ficou preso no templo de Dagon. E disseram: acabamos com ele, conseguimos vencer. Quando pensaram, irmãos, que venceram, quando pensaram, que disseram: tornamos ele uma pessoa comum, então a nossa missão terminou. Vamos fazer uma festa aqui no primeiro andar do templo, comemorando a nossa vitória. Senhores, convide os seus parentes, convida todo mundo para nós rirmos dele, de que o Deus dele não foi capaz de livrar ele de tanta humilhação, de que o Deus dele não foi capaz de livrar ele de ser vazado os olhos. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, quando ele está amarrado ali naquelas colunas, irmãos, coríntias, fortes, com cegueira, aleluia, ele começa a lembrar de quem ele era. Ele começou a lembrar do propósito para que foi chamado. Ele começou a lembrar, irmãos, de tudo. Que Deus queria que ele fosse. E quando ele aprende a lição da dependência, que não era do pai que ele precisava, não era da mãe, não era dos parentes, não era do primo, do irmão. Quando Sansão aprende que ele não era comum por causa de nenhum laço familiar, irmãos, os cabelos de Sansão começam a crescer de novo. Porque os gatilhos mentais são liberados. Louvado é o nome de Jesus. Evangelista Adriano, meu amigo. Tá na hora, irmãos, de voltar atrás. Tá na hora, irmãos, de olhar para trás e ver o que foi que você deixou lá. Sansão tinha deixado os laços morais. Irmão, ele tinha abandonado
tudo aquilo que ele chamava de princípio. Deus, irmãos, não tem comunhão com quem quebra princípio, irmãos. Sansão quebrou princípio. E Deus quebrou Sansão, irmãos. Quando Moisés, irmãos, ele passa no monte 40 dias, há uma rebelião. Por causa de um bezerro. Quebraram o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sansão quebrou. Amar o próximo como a ti mesmo. Arão e o grupo quebraram. Não adorar a outros deuses, quebraram também, irmãos. Quando Moisés desce do monte, irmãos, aí, irmãos, a exegese é básica e simples, irmãos, de se aplicar ao texto. Quando ele desce do monte com as tábuas da lei escritas pelo dedo do próprio Deus, Deus estava dizendo: assim como vocês quebraram princípios, assim como vocês quebraram a lei, eu também vou quebrar os mandamentos. Irmãos, e Moisés quebrou as tábuas da lei, irmãos. Irmãos, a luta era para fazer Sansão quebrar princípio, irmãos. Bereshit, está escrito Gênesis, no princípio. O princípio ali é Bereshit, é uma palavra hebraica, irmãos, que quer dizer valores. O problema do Brasil não é a política, não é a economia, irmãos, não é a religiosidade, não é o sistema judiciário. O problema do Brasil é um problema moral. Homens que quebraram o princípio. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Jairo. A luta dos Juízes, capítulo 16, versículo 7, versículo 11 e versículo 17, era para fazer de Sansão uma pessoa comum. E eu não sou comum, irmãos. Nunca serei, irmãos, se depender de mim. Não, irmãos. Glória a Deus. Você não é comum, você não nasceu para ser comum. Glória a Deus. E quando Sansão entende, irmãos, e o cabelo começa a crescer como sinal, irmãos, que a fidelidade de Deus, irmãos, e que as promessas de Deus, e que a proposta não tinha acabado com a promessa. Ele fez o cabelo crescer de novo. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Não sei como é que você consegue viver no século 21. Abandona princípio, quebra princípio, se torna uma pessoa comum e é difícil de admitir. Admita, porque quando Sansão reconheceu, ele teve que ser cegado os olhos, puxar um moinho e ser amarrado em uma coluna. Mas a história não acaba, irmãos, com Sansão cego, cabelo raspado, preso numa coluna coríntia. Irmãos, ainda que pareça, irmãos, que seja o final,
Não é. É apenas o começo de tudo. Porque onde a mão do homem não alcança, irmãos, a mão de Deus, ela chega lá, irmãos. A mão de Deus tem o poder de alcançar onde a mão do homem não alcança. Glória a Deus. Quando Moisés viu, irmãos, que quebraram o princípio, Deus também quebrou as tábuas. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, há uma pergunta, irmãos, de Deus agora para a tua vida. E aí, já quebrou o teu bezerro? Já quebrou o seu bezerro, irmãos? É, irmãos, a palavra de Deus é essa hoje. Quebrou o bezerro. E aí? Tá inteiro ou tá quebrado? Quebrou o bezerro? Ou ainda tá com ele inteiro lá, irmãos, fazendo festa? Tá na hora de quebrar esse bezerro. Quebra ele o mais rápido possível, porque Deus está disposto a voltar a escrever de novo. O que, irmão? A lei, a promessa. Sansão, que bom que você entendeu ainda em vida, Sansão, que você não nasceu para ser uma pessoa comum. É, Deus, a minha mãe, o meu pai me educou para ser crente, para servir a Deus. Deus, os meus pais me educaram e disse que eu era nazireu, eu quebrei princípio. Eu desci para o Vale de Sorek, eu desci para Timnat, só foi descida. Glória a Deus. Não houve nenhuma subida, Deus. Não subi nenhuma vez depois que quebrei princípio. É, irmãos, quem quebra princípio só desce. Sansão lembrou de tudo. Em Timnat, ele se deitou com a prostituta. Em Sorek ele encontrou Dalila. Quebrou princípio, irmão. Porque Deus sabia que não queria uma pessoa comum. Saiba de uma coisa, os senhores, que o mais louco no reino de Deus é Deus. Que blasfema, irmãos. É não, irmãos, é porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A loucura de Deus é sabedoria. Glória a Deus. Deus aplique, irmãos, essa palavra no seu coração. Sansão, você não nasceu para ser uma pessoa comum. Senhores pregadores, vocês não são comuns. Pregadores, os pregadores precisam voltar a pregar, irmãos. Os cantores precisam voltar a cantar. É verdade, irmão, isto. Chamam a gente a si mesmo. Eliel, o evangelista Eliel, meu amigo, profeta, homem de Deus, pregador, homem de grande eminência. Irmão, isto, pregador, meu vizinho, irmãos. Deus chamou ele na sua juventude para ser pregador. Deus aplique, irmãos.
É verdade, irmão, isso. Tem que ser doido por Jesus mesmo. A gente é doido por Jesus, irmão, isso. Amém, irmãos? Você não é comum. Ele luta, irmãos, para tentar deixar você como uma pessoa comum. Vai ver a expressão como outro homem, como qualquer outro homem. Deus não quer você como qualquer outro homem. Profeta é profeta, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Cada um nasceu, irmãos, para uma vocação. Pregador é pregador, levita é levita, sacerdote é sacerdote, rei é rei. Não abra mão, irmãos, da chamada de Deus. Gênesis capítulo de número 25, versículo mais triste, segundo a linha teológica da Bíblia Sagrada. Ele sentou-se, comeu, bebeu e foi. Versículo mais triste da Bíblia Sagrada. Sentou, comeu, bebeu e foi. Gênesis 25. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. O que isso quer dizer? Esaú, irmão. Ele disse: do que me vale a primogenitura, se o que eu tenho agora é fome? Me dá já com esse prato de comida, eu troco contigo. Eu abro mão da promessa, dos planos, dos projetos, por causa da tua proposta, me dá. E a Bíblia diz que Esaú sentou, comeu, bebeu e foi embora. Irmãos, a tentativa do diabo é fazer você se tornar uma pessoa comum. Você não é comum. Você não é comum, irmão. Irmãos, agradeço a todos que me tiveram paciência, irmãos. Ficaram comigo até agora. Deus abençoe, irmão, o teu coração. Pega essa palavra, aplica no teu coração. Vê se consegue viver pelo menos 10%, 5% daquilo que eu falei. Eu sou perfeito, irmão. Tenho defeitos, igual a você. Mas a gente chega longe quando a gente entende para que a gente foi chamado. Um abraço no coração. Deus abençoe a família dos senhores. Amém?